Estou ouvindo. Estava com o fone aqui desligado, o microfone. Achei que estava... Não. Beleza. Pessoal, boa tarde aí. É, a gente tem que corrigir os exercícios deixa eu ver aqui, da aula 11, né? Que foi de meiose. Vocês fizeram, a gente fez só as 4, né? Eu acho que aqui a gente corrigiu, né? Vocês fizeram todos os outros? Sim. Beleza, então. Ficaram com dúvida em algum exercício específico, porque a gente pode tirar dúvidas agora nesse primeiro tempinho. Eu não fiquei não, professor. Achado tranquilo? Uhum. Beleza, então. Alguém com dúvida, pessoal? Em algum exercício? Quer comentar para a gente ver? Ficaram com dúvidas? Professor, peraí, tô abrindo a apostila. Não fiquei não. Não? Beleza, então. Se não temos, então vamos seguir aí. Eu vou só colocar o gabarito, né? Porque a gente tinha corrigido só 4 deles. Aí confira com as respostas de vocês. Eu vou postar aí no chat. Eu já envio o restante. Aí todos eles tirem foto ou copiem, né? Printem, não sei o que for melhor para vocês. E avisa quando a gente puder começar a aula de hoje, a 12. Pode começar, professor. Pode? Pode. Então, pessoal, hoje a gente começa a estudar anatomia e fisiologia. E aí o nosso foco principal vai ser na anatomia e fisiologia humana, certo? São as questões mais cobradas desse tópico aí de biologia, quando aparece, né, nas questões. A gente vai estudar hoje, né, o nosso primeiro sistema aí, que é o sistema nervoso, e depois, na sequência, a gente vai estudando os outros também. Sistema endócrino vai ser o próximo, eu não lembro a ordem, mas vão ter outros também que a gente vai estudar. Então, a gente começa falando que a gente tem os chamados sistemas reguladores, né, que são 2. É o sistema nervoso que a gente vai estudar hoje e o sistema endócrino. Isso daí é só uma pontuação, tá?
para gente se situar, né? Então, esses dois sistemas, o nervoso junto com o endócrino, formam o que a gente chama de sistemas reguladores. Por que reguladores? É porque esses dois sistemas, conjuntamente, eles regulam a função de vários órgãos no nosso corpo e, além de regular, né, o funcionamento deles, atividades, eles também integram esses órgãos. Por quê? A gente tem vários órgãos no nosso corpo. E esses órgãos, eles estão interagindo entre si. Eles não estão isolados. Eles podem pertencer a sistemas diferentes. A gente tem vários no nosso corpo, né? O sistema, por exemplo, vascular, que a gente chama de circulatório popularmente, e vários outros. E aí eles precisam estar integrados, funcionando de forma conjunta, e quem faz essa integração são os sistemas reguladores, o nervoso e o endócrino, que agem de maneiras diferentes, que a gente já vai comentar. Então, esses dois sistemas reguladores, o sistema nervoso e o sistema endócrino, eles trabalham conjuntamente para garantir isso daqui que a gente chama de homeostase. Não esqueçam dessa palavra, ela aparece muito nas questões. O que é essa homeostase do organismo? A gente fala que a homeostase é um equilíbrio dinâmico. Então, esse equilíbrio, né, é uma medida para dizer que está tudo ok com aquele organismo lá. Então, esses sistemas, né, estão funcionando conjuntamente com a regulação aí dos dois sistemas reguladores que participam para garantir isso daqui que a gente chama de homeostase, a homeostase do organismo, que é esse equilíbrio que é dinâmico. Dinâmico porque não é estático, né, é estável. Porque, às vezes, a gente, por exemplo, tem algum órgão, se não for um órgão vital, né? Então, esse órgão ele pode parar de funcionar ou ter sua atividade reduzida, e aí vão ter mecanismos que vão suprir essa falta dele ou até mesmo sua atividade reduzida. São os ajustes finos que a gente fala. Então, ou seja, isso é um equilíbrio dinâmico. Por isso que a gente fala que é um equilíbrio dinâmico. Ok? Não esqueça dessa palavra aí, homeostase, que significa esse equilíbrio dinâmico. O sistema nervoso, né, que é um dos sistemas reguladores, ele atua por meio dos neurônios, as células nervosas. Os neurônios são as principais células do sistema nervoso. Digo principais porque também tem outras. Tem as células que a gente chama da glia, que é a micróglia, e tem outros também, outras células. Então, os neurônios são essas principais células. Então, como a gente está estudando, né? E o nosso foco aí são as questões de prova que vocês vão resolverem. Falar de sistema nervoso, o que vai aparecer para a gente lá são os neurônios, as células nervosas, que são as principais do sistema nervoso. Como que o sistema nervoso ele atua, né? Como que é o modo de ação dele? Ele tem um funcionamento rápido, bem rápido, tem a natureza eletroquímica que a gente fala, porém é de curta duração, né? Vamos entender isso. Então, uma vez que o sistema nervoso, né, ele tem que dar alguma informação para alguma parte do corpo, isso é muito rápido. Então, essa resposta é rápida. Ou uma percepção ambiental externa ao nosso corpo e traduzir isso internamente. Então, essa resposta é bem rápida, por meio dos neurônios. Porém, de curta duração, por quê? Uma vez que aquela resposta chega onde tem que chegar, aonde tem que chegar, então, depois ela cessa essa resposta. Por isso que a gente fala que é de curta duração. Quando aquele impulso nervoso, essa informação chega no local que tem que chegar. Então, a gente fala que é curta duração. Quais são as funções do sistema nervoso? Aqui a gente vai falar só de algumas. Na verdade, tem bem mais. A gente vai falar aqui de algumas principais. Então, o sistema nervoso ele recebe estímulos externos, ou seja, a percepção ambiental que a gente faz, ou seja, externo a nós, né, seres humanos, por exemplo, né, agora deixa eu ver aqui, nem sei que hora que eu só estou vendo o slide, são, né, 10:03. Então, ainda estamos de tarde, né, a luz do dia ainda aí, então o nosso sistema nervoso o tempo todo está
interpretando essas informações e traduzindo isso, né, internamente para a gente, que são, né, quase 3 horas da tarde, essa percepção do tempo, né? Tem essa questão da luminosidade, né, do dia, então são percepções aí ambientais. Então, nosso sistema nervoso está percebendo isso e traduzindo. Também recebe, né, estímulos de diferentes partes do nosso corpo, conforme eu falei. Então, o sistema nervoso, que é um desses sistemas reguladores, junto com o endócrino, ele vai receber informações diferentes de diferentes partes do corpo, lá do seu dedão do pé, por exemplo, né? E vai interpretar isso e mandar para onde tem que mandar, né? Traduzir essas Professor, informações aí. Oi. se eu falasse de todas as partes do corpo, também estaria correto? De todas as partes do corpo? Isso. Sim, sim, claro. Ok. O sistema nervoso faz essa coordenação, sim, claro. Envio de informações também, né? Ao mesmo tempo que ele recebe o sistema nervoso, ele também precisa enviar. Então, por exemplo, né? Você aí se aproximou, né, de uma fonte quente, né, de calor, e aí você precisa tirar a sua mão, né? Então, o sistema nervoso que faz esse envio daquela informação para você se afastar da fonte quente, né? Por exemplo. Então, a gente tem um exemplo aí de envio de informações. O sistema nervoso é responsável também pela memorização. Então, aquela memória, né, de longo prazo que a gente fala, memorização. Então, a gente adquire um conhecimento novo, né? Por exemplo, hoje vocês estão estudando aqui anatomia e fisiologia. A gente está estudando aí o sistema nervoso. Claro que pode ser que vocês já tenham visto, na verdade, o sistema nervoso lá no ensino médio, né? A maioria de vocês já concluíram, alguns estão concluindo, alguns poucos. Então, vocês podem ter formado essa memória, né? E aí, nesse momento aqui, vocês só estão resgatando essas informações, né? Porque a gente constrói essa memória que a gente chama, né? A gente tem um banco de memória, certo? Então, o sistema nervoso também é responsável por isso. Ele atua também como glândula, então o sistema nervoso produz neurohormônios. A gente vai falar um pouco disso também, né? E aprofundar mais a questão dos hormônios, quando a gente falar do sistema endócrino, mas de antemão aí a gente já sabe também que o sistema nervoso pode atuar como glândula e aí ele produzem, né, os neurohormônios, ok? E tem mais coisas aí também que o sistema nervoso faz, tem outras funções também. Então a gente começa falando aqui da anatomia do sistema nervoso, né? Quais são as partes, esses órgãos aí que fazem parte do sistema nervoso? Porque um sistema que a gente chama, né, conceitua, um sistema é um conjunto de órgãos. Então, isso é um sistema. Então, deixa eu só beber um pouquinho de água. Então, o sistema nervoso, anatomicamente, é isso que a gente tem que focar bastante, tá? Porque muita gente se embola na questão do sistema nervoso, o que é parte anatômica e fisiológica. Então, a gente tem que saber isso bem legal para a gente se dar bem lá nas questões, né? Quando a gente for responder. Então, anatomicamente, o sistema nervoso é dividido em duas partes. O que a gente chama de sistema nervoso central, abreviadamente aqui, né? E sistema nervoso periférico. Então, essa é a divisão anatômica, estrutural do sistema nervoso. Aí tem um desenho, o primeiro desenho aí para a gente exemplificar isso. Então, a gente tem um sistema nervoso central e a gente tem um sistema nervoso periférico, ok? O sistema nervoso central ele é formado pelo encéfalo, que fica lá na caixa craniana, protegida pelos ossos do crânio, e pela medula raquidiana, também chamada de espinal ou popularmente espinhal. Então, esse é o sistema nervoso central, encéfalo e medula, ok? Que é esse tubo aqui, ó, que está percorrendo, né? A medula se encontra na região dorsal, ou seja, para trás do nosso corpo aí, né? Mais para as costas, né? Vamos assim dizer. E o encéfalo, que só localiza aí mais na região anterior da cabeça. O sistema nervoso periférico, né? Ele é formado por nervos. Esses nervos partem do crânio e também da medula, e a gente tem os gânglios também. O que são os gânglios?
Os gânglios são agrupamentos de células nervosas, os neurônios, ao longo do sistema nervoso periférico. A gente já vai comentar aqui qual que é a função e como que eles atuam, né, de modo integrado. O sistema nervoso, né, central lá, tanto o encéfalo quanto a medula, eles são recobertos pelas meninges. As meninges, elas são membranas que recobrem, né, o encéfalo e a medula, né? A gente vai ter 3 meninges aí. A gente tem a dura mater, essa é a meninge, né, a membrana mais externa, essa fica em contato com os ossos do crânio. Então, a gente tem lá os ossos do crânio, né, por exemplo, né? E a gente tem um encéfalo lá, e as meninges recobrindo o encéfalo. Então, essa dura mater, que é mais externa, que está em contato com os ossos do crânio. A função dela é de revestimento e proteção do encéfalo. A aracnoide, ela é intermediária, que fica no meio. Ela produz um líquido chamado cefalorraquidiano. Esse líquido ele serve para proteger o encéfalo contra choques mecânicos. Às vezes a gente dá uma virada mais brusca de cabeça, faz movimentos mais intensos, ou até mesmo, né, quando acontecem os acidentes. Então, o nosso encéfalo, ele não está no vácuo, né, flutuando lá na caixa craniana. Então, esse encéfalo, ele tem um líquido lá, que é o líquido cefalorraquidiano, que está nessa membrana aqui do meio, aracnoide, e esse líquido aí serve para proteger o encéfalo contra esses choques mecânicos aí. Nesse líquido lá também, tem células de defesa que protegem, né, o encéfalo e garante a imunidade dele, né, contra micro-organismos e bactérias lá, né? Micro-organismos que eu falo, né, envolvem as bactérias e os vírus, né? Contra a entrada desses invasores aí, certo? E a terceira membrana, a terceira meninge é a pia mater. Essa é a mais interna, essa de fato, ela está em contato com o encéfalo, aquelas circunvulações, né, os dobramentos lá do encéfalo lá, aquela massa, né, que a gente observa que é cinzenta no cérebro, no encéfalo, a parte mais externa. E ela fica, né, de fato, em contato lá com o encéfalo. Quando se tem aquela doença chamada de meningite, o que é meningite? Né? É inflamação de alguma dessas membranas, ou até todas, né? Mas é a inflamação delas, tá? E se dá por bactérias ou vírus, né? E aí isso é uma meningite, tá? Quando a gente tem uma inflamação e a gente tem uma vacina para isso, inclusive, né? Que a gente toma lá quando é criança, né? Faz parte da vacina da criança lá, do calendário infantil. Aqui tem um desenho, né, dessas membranas. A gente está vendo aí só no encéfalo, mas deixa claro que as meninges, né, elas também recobrem e revestem a medula. Ela tanto recobre o encéfalo quanto a medula, ou seja, o sistema nervoso central, certo? Então aqui a gente tem, ó, a dura mater, tá vendo? Aqui a gente tem os ossos do crânio, né, que tem esse formato aqui esponjoso, né, com os poros aqui e tal. Aí a gente tem a dura mater, que é essa mais externa, está em contato com os ossos, né, do crânio, ela faz esse revestimento. A gente tem a aracnoide, né, que ela já está no meio ali, é aqui que é produzido, né, está o líquido cefalorraquidiano, esse líquido que vai proteger o encéfalo contra choques mecânicos, né, pancadas e tal, e também tem células de defesa. Essas células de defesa são células do próprio sistema nervoso, né? Não são células lá do sistema imunológico, não, tá? O sistema nervoso ele tem umas células próprias de defesa lá, principalmente lá quem vai fazer a defesa dele. E a gente tem a pia mater, que é a mais interna, que aí a gente já começa aqui, ó, se vocês forem ver, um encéfalo de fato, né? As circunvulações dele lá, massa cinzenta. E aqui a gente tem a medula, né? A medula aqui, né? Raquidiana, que também tem essas meninges aí. Não precisa ficar muito preocupado, porque no vestibular não pergunta muito sobre as meninges, não, tá? Mas eu trouxe essa informação aí para a gente, para, né, agregar mais a aula e não tem como não falar, porque é um assunto que está
é uma parte que está diretamente aí relacionada, né, com o que a gente está estudando, mas, de fato, não perguntam muito sobre as meninges. O que vão te perguntar é, por exemplo, quais são as estruturas que fazem parte do sistema nervoso central, né? Os órgãos. Aí você vai lá responder o encéfalo e a medula raquidiana, ok? Então, continuando aí. Então, o sistema nervoso, a gente está falando do sistema nervoso central, essa primeira parte aí anatômica, né? O sistema nervoso central é uma das partes do sistema nervoso. Então, quando vocês falarem sistema nervoso, agora vocês já sabem que ele é dividido em sistema nervoso central, anatomicamente, e sistema nervoso periférico. Então, o sistema nervoso central, já falamos, é formado pelo encéfalo e pela medula. Aqui a gente tem um outro desenho, né, para a gente ver como que é, né, essa organização aí. A gente tem um encéfalo, né, aqui, essa região toda. O cérebro é só uma parte do encéfalo. A gente tem aqui o encéfalo. E depois tem a medula, né, que começa aqui, né, e percorre lá, né, toda a coluna, né, desde a cervical, lá na altura do pescoço, passando pela torácica e até lá embaixo a lombar. A medula é o que fica aqui no interior, né? A medula é um tubo homogêneo, não tem diferenciação, né? Aí a gente tem as vértebras que protegem a medula, certo? A gente já vai ver aqui, ó, esse desenho. Aqui a gente está vendo uma vista dorsal, né? De trás. A gente tem um encéfalo aí, né? E aí depois a gente tem a medula. A medula está aqui dentro, ó, representada aí amarelinha, né? E as vértebras são esses ossos aqui, né, que está protegendo, né, a medula, né? Começa lá na cervical, altura do pescoço, passa pela torácica até lá embaixo a lombar. A medula está aqui dentro protegida pelas vértebras. O encéfalo, né, que é uma das partes do sistema nervoso central, ele tem 5 regiões. Pelo menos, pessoal, 4 delas ali a gente tem que saber, tá? Que costuma aparecer para a gente nas questões, tá? A gente tem que relacionar a estrutura, né, com as suas funções. O cérebro, né, começando a falar do cérebro. As pessoas lembram muito do cérebro, né, ele é muito famoso, mas ele é só uma das 5 regiões do encéfalo. Então, o cérebro, né, também chamado de telencéfalo, qual que é a função dele, né, lá no sistema nervoso central, aí para o encéfalo, né, que está aí também junto com outras 4 regiões. Ele coordena nossas atividades motoras, ou seja, os movimentos, faz essa integração, né, a percepção dos órgãos dos sentidos também, o cérebro que faz essa interpretação, memorização, que a gente já até falou, né, então, a memorização fica a cargo do cérebro, ok? O raciocínio, né, a cognição, a fala e as emoções. Essas emoções aqui são emoções elaboradas que a gente fala, tá? Como empatia, embora nem todos os seres humanos tenham, né, empatia, mas é uma emoção elaborada que a gente fala, porque a gente divide as emoções em elaboradas e primitivas, né? E aí a gente tem outras emoções elaboradas também, como o amor, por exemplo, né? E por aí vai. E tem outras funções também, mas essas são as principais. Aí outra região do encéfalo, né? É o tálamo e o hipotálamo. Juntos eles, né, fazem parte dessa estrutura aí, né? Chamada de encéfalo. A gente tem que saber o tálamo e o hipotálamo, principalmente até o hipotálamo. A gente vai voltar a falar dele quando a gente falar no sistema endócrino, que ele tem uma, como eu vou dizer, a palavra está me fugindo agora, meu raciocínio está um pouco lento hoje, estou cansado. O hipotálamo ele tem uma integração lá com o sistema endócrino, tá? Então, por isso a gente vai voltar a falar muito dele lá no sistema endócrino. O tálamo, qual que é a função dele? Ele integra o cérebro, né, a medula espinhal, né, ou espinal, raquidiana. Por quê, né? A gente tem o sistema nervoso central, que é formado pelo encéfalo e pela medula. Então, vocês concordam que tem que haver uma comunicação dessas duas partes aí do sistema nervoso central, para elas atuarem em conjunto? E aí, quem faz essa integração é o tálamo, que a gente já vai ver daqui a pouco no desenho.
O hipotálamo, já comentei, né? Ele integra o sistema nervoso central ao sistema endócrino, né? Ou seja, essa estrutura no encéfalo, o hipotálamo, não esqueçam, ele faz essa integração dos dois sistemas reguladores, ok? E também, né, o diencéfalo, essa região do encéfalo, é responsável pelas emoções primitivas. O que são essas emoções primitivas chamadas, né? A gente tem aqui os exemplos, né? A raiva, prazer, libido, bem como as sensações de fome, né? Sede e sono. Porque essas emoções são chamadas de primitivas, né? Porque elas estão diretamente aí ligadas com a preservação da vida, por exemplo, né? As principais atividades aí da vida, né? Então, nossos ancestrais, né? Os primeiros hominídeos lá, né? Eles tinham essas emoções primitivas bastante desenvolvidas. Eles não tinham as emoções elaboradas tão pontual. Tem que ter muito cuidado para falar disso, né? Eles eram seres humanos, certo? Mas essas emoções primitivas, né, ficavam mais latentes, vamos assim dizer, né? As elaboradas, né, depois que passaram também a compor uma maior, como é que eu vou falar? Ocupou um maior espaço, vamos assim, né? Teve um desenvolvimento, a gente, né, teve um processo evolutivo. Estão acompanhando aí, pessoal, a ideia e o raciocínio todo? Até aí, tá tranquilo? Sim. Sim. E como eu fico falando sozinho, nem estou vendo vocês, só o slide, aí não dá para saber. Tudo bem. Então, a terceira região aí, o cérebro médio, chamado de mesencéfalo, ele não costuma cair muito não, tá? Nas questões não, tá? Mas as outras duas partes lá costumam cair muito, tá? O cérebro e o tálamo e o hipotálamo, que constitui o diencéfalo. Essa daqui vocês podem passar mais rapidamente, não costuma cair muito não, tá? Então, o cérebro médio, ele é responsável pela percepção auditiva, né? E envia isso ao cérebro para ele interpretar lá, ok? Ele também é responsável pelos estados de vigília e consciência, né? Cerebelo, essa quarta parte aqui cai muito, pessoal, nas questões, tá? Muita atenção para ela. Chamada também de metencéfalo, aparece mais com o nome de cerebelo mesmo. Por quê, né? O cerebelo, ele é responsável pela coordenação motora, tá? O cérebro, ele interpreta, assim, os movimentos, tá? O córtex cerebral que a gente fala no cérebro, mas quem faz essa coordenação motora dos movimentos serem coordenados é essa região do cérebro aqui chamada de cerebelo, que também é responsável pelo equilíbrio e o tônus e vigor muscular, né? Por exemplo, as aves, né? A maioria delas voam. Tem aves que não voam não, tá? Como avestruz, e as galinhas, né? Mas a maioria delas voam. E aí, por exemplo, elas têm essa região aqui bem desenvolvida no encéfalo delas, o cerebelo. Por quê? Elas voam, né? Precisam ter essa percepção do equilíbrio, né? Muito mais até do que a gente, nós seres humanos, né? Aqui o tempo todo a gente, claro, está andando e se sustentando contra a gravidade, né? Que está nos puxando aí o tempo todo, né? Para baixo, né? Tem a força-peso aí, né? Atuando, várias coisas aí de física que a gente poderia desenvolver. Mas vamos nos ater aqui mais ao escopo biológico aqui, né? Mas as aves têm essa região mais desenvolvida. Então, eles gostam muito de perguntar lá nas questões de vestibulares. E se a pessoa tiver uma lesão no cerebelo, o que acontece? Ela vai ter dificuldades para andar, tá? Nessa coordenação motora. Por exemplo, uma doença que afeta essa região do cérebro, uma doença que afeta essa região do encéfalo, cerebelo, é a doença de Parkinson. Então, a doença de Parkinson se caracteriza lá por tremores, né? A pessoa ela não consegue coordenar seus movimentos. Por quê? Essa região aqui ela foi acometida. Tem outras doenças neurodegenerativas também, tá? Eu só estou dando um exemplo aí que é o Parkinson, tá? Quinta região. Essa região também cai muito, pessoal. Por isso que eu falei. Das 5 regiões, a gente pelo menos tem que saber 4 aí, tá? As principais. É o bulbo e a ponte, né? Que forma o mieloencéfalo, né? Mas com o nome de bulbo e ponte vai aparecer para a gente. Por quê? Essa região aqui, ela coordena o ritmo cardiorrespiratório, né?
Ou seja, conforme a gente respira, se mais ou menos, nessa frequência aumenta ou diminui. E aí a gente fala cardio porque, na verdade, o sistema respiratório, que a gente ainda vai estudar, e o sistema vascular, ou circulatório, como as pessoas geralmente chamam, eles estão intimamente relacionados, ok? Então, por isso a gente acaba falando cardiorrespiratório. Mas aí quem é que coordena, por exemplo, essa frequência respiratória? É o bulbo e a ponte, tá? Então, por exemplo, né, você está na atividade física intensa e precisa respirar mais vezes, essa frequência aumentar, e, consequentemente, né, as batidas do coração também, do miocárdio, né? Então, o bulbo e a ponte vai sinalizar lá, essa região do encéfalo aí, que essa frequência tem que aumentar. Beleza, então vamos respirar mais. Aí, depois que você estiver lá, né, mais tranquilo, em repouso, aí essa frequência vai diminuir. Outra coisa também que essa região é responsável pelos reflexos de deglutição, tosse, né, e até vômito. Só que isso também não aparece muito não, tá, gente? Nas questões não. Nunca nem vi. Mas quando fala do bulbo e da ponte, eles vão principalmente relacionar aí com o ritmo cardiorrespiratório. Eles vão falar lá no sistema, numa questão de sistema vascular ou respiratório. Aí vai falar qual que é a região do encéfalo que faz essa coordenação. Aí você sabe que é o bulbo e a ponte, tá? Aí a gente está vendo o desenho, né? Aqui a gente tem o bulbo e a ponte, né? O mielencéfalo, né? Tá aqui, ó. O bulbo, né, e a ponte, eles estão bem juntinhos aqui, né? Que vai coordenar esse ritmo cardiorrespiratório. O mesencéfalo, né? O cérebro médio, vocês estão vendo que ele está aqui. Essa região, conforme eu disse, a gente não tem que ter uma atenção maior nela. As outras 4 regiões que são mais cobradas nas questões. Aí aqui a gente tem o hipotálamo, que está aqui, ele conecta o sistema nervoso ao sistema endócrino, porque aqui abaixo do hipotálamo tem uma glândulazinha, que é a hipófise. Não vou falar o nome das glândulas ainda para não embolar a gente, mas tem uma glândula lá, né? Só vou comentar essa. E o tálamo aqui, né? Que conecta o encéfalo à medula, né? Porque tem que ter uma integração do sistema nervoso central, ou seja, encéfalo e medula dessas duas partes aí. Quem faz essa conexão é o tálamo, ok? Né? E ele junto aí forma essa região chamada de diencéfalo, né? O tálamo e o hipotálamo. Aqui a gente tem um cérebro, que é a maior região do encéfalo. As pessoas só lembram do cérebro, né? O telencéfalo, mas, né, a gente tem todas as outras 4 regiões ali também. Aqui a gente está vendo um corte transversal, né, pessoal? Por isso que a gente só está vendo aqui, né, dessa forma aqui, transversalmente, um corte aí, como se fosse um corte anatômico, nesse desenho esquemático aí. Então, a gente tem um cérebro aqui externamente, né? Tem a meninge, né? A gente já falou dela, as meninges, e aqui a gente tem a pia mater, né? Que é essa daqui que fica em contato diretamente com as circunvulações, né? Aqui a gente vai ter o córtex cerebral também, que é responsável pelos movimentos, certo? Aqui o cerebelo é uma região bem maior, estão vendo? Ele está aqui para a região da nuca, estão vendo? Essa aqui que é a região responsável, né, o cerebelo, pelo equilíbrio, né, e pela coordenação motora. Então, o Parkinson, né, por exemplo, afeta essa área aqui, tá? Então, falamos aí, pessoal, do encéfalo e das suas 5 regiões, tá? Depois da aula, retomem de novo a leitura, né? Que aí ajuda a fixar esses nomes, tá? Que podem ser novos para vocês. A outra parte do sistema nervoso central, a medula, né? A raquidiana, chamada de espinal ou espinhal popularmente, né? Medula espinhal, né? Esse nome aí que as pessoas chamam. O que ela é, né? Ela é um tubo homogêneo, ou seja, não tem diferenciações. Ela é igual desde a sua parte lá, né? Ali na cervical, quando ela, vamos dizer, tomando como referência ali, né? Começa até lá a lombar. Ela fica protegida pelas vértebras, então esses ossos, né? As vértebras que protegem a medula. A gente vai ter lá, né? Começando pela C1, né? Que as vértebras levam o nome da região da coluna onde está, então C1 corresponde lá à cervical, né? Eu não lembro quantas vértebras são, não, mas isso não é nem interessante para a gente, tá? Aí depois a gente tem as vértebras chamadas de T, né? Começa em T1, que são as torácicas, e depois as L, que é da lombar.
mas eu acho que são 20, mais ou menos, ou um pouquinho mais, essas vértebras aí divididas nessas 3 regiões. Então, a gente tem a medula, né? Ó, a medula é isso daqui, ó. Esse tubo aqui. Aí, a medula está protegida por esses ossos aqui, que são as vértebras. Entre uma vértebra e outra, se insere os nervos aí da medula, que a gente chama de nervos raquidianos, que eu já vou comentar, porque eles fazem parte do sistema nervoso periférico, tá? Então, isso daqui são os nervos aí da medula. Então, a outra parte do sistema nervoso é o sistema nervoso periférico. A gente falou do sistema nervoso central, encéfalo e medula, agora a gente vai falar do sistema nervoso periférico. O nome dele, né, já está ajudando aqui a gente um pouco. Periférico por quê? Ele está na periferia do corpo, tá? O outro lá é central, né? Esse daí é periférico. O que é formado esse sistema nervoso periférico, né? Primeiro que a função dele é conectar o central, né, ao restante do corpo, que a gente tem o encéfalo e a medula, ok? Então, o encéfalo e a medula, eles têm que, né, integrar aí todas as partes do corpo. Como é que eles vão fazer isso? Interpretar, né, as informações de todas as partes do corpo. Quem faz essa conexão com o restante do corpo é o sistema nervoso periférico, né? Ele é formado por nervos. O que são nervos? Nervos são neurônios, né, agrupados, né, que partem, no caso, esses neurônios agrupados, eles vão partir de alguma região. Aí, no caso, a gente vai ter 2 tipos de nervos. Os nervos que são cranianos, ou seja, os que partem do encéfalo. E os nervos espinhais, né, ou raquidianos, ou seja, que partem da medula, certo? Então, são esses 2 tipos de nervos aí. E a gente também tem, ao longo dos nervos, os gânglios, que também são agrupamento de neurônios, só que eles têm uma outra função. É a função dos gânglios, né, chamada de nervosos, porque esse nome gânglio a gente usa lá para o sistema linfático também. A gente tem lá os gânglios linfáticos. Aqui são os gânglios nervosos. Gânglios nervosos são agrupamento de neurônios ao longo dos nervos, que tem a função, por exemplo, eles estão relacionados aí com as funções involuntárias, que a gente não coordena, e também com as sinapses, que a gente já vai entender ali para frente o que é as sinapses, né? Então, uma coisa muito importante, pessoal, isso daqui é bem legal, né? E muito importante para a gente saber, porque eles perguntam muito, né, as questões vestibulares, muito mesmo, tá? Esse aí é um dos bizus aí que fica para a gente, né? Eles gostam de perguntar como é que é a transmissão, né, do impulso nervoso, ou seja, na célula nervosa. Como que ocorre essa transmissão aí? Primeira coisa que a gente tem que saber, ela é unidirecional, ou seja, ela tem um único sentido. Que sentido é esse? Então, quando a célula nervosa ela recebe a informação, né, o impulso nervoso, vindo de um outro neurônio, ela recebe pelos dendritos, essa célula nervosa, que depois transmite, né, propaga para o corpo celular e depois o axônio, ok? Aí lá no final do axônio lá tem as terminações do axônio que vai propagar para o próximo neurônio, que aí também vai receber pelo dendrito, corpo celular e axônio. E aí fica nisso até chegar onde tem que chegar essa informação. Então, a transmissão do impulso nervoso na célula nervosa, aí de neurônio para neurônio, né, vai se dar sempre dessa forma, de forma unidirecional na célula nervosa. Dendritos, corpo celular e axônio. Não esqueçam disso daí. Tá aí a imagem, ela não tá muito legal, né? Depois que eu vi a escala aí quando aumentou, né? Mas aqui, dá para a gente ter uma ideia. Esse é um neurônio clássico, né? A forma dele. Essa é uma célula, né? Nervosa. Aqui a gente vai ter essas... Parecem umas raízes, né? Isso daqui, né? Essas ramificações. Isso daqui são os dendritos. Então, os dendritos, né? Recebem, né? A informação do impulso nervoso vindo, né, de um outro neurônio, depois propaga para essa região aqui. Essa região aqui é o corpo celular. Aqui é onde está o núcleo da célula e também as organelas, né? Porque as células, a gente já viu que tem, né, o núcleo e organelas lá, compartimentos internos, né? E depois aí, esse impulso nervoso vai sendo conduzido para o axônio, né, que é essa região aqui, né, mais fininha aqui.
Isso daqui são as ramificações dos axônios, tá? Não confundam com dendritos. Depois do axônio, isso daqui ainda é axônio, só que são as terminações dele, tá? Então, ou seja, o impulso nervoso, ele sempre obedece essa ordem aí. Dendritos, propaga, né, para o corpo celular e depois para o axônio, ok? Que aí depois transmite para o próximo neurônio aí. Aqui a gente está vendo outra imagem até melhor, né, da célula nervosa aí, ó. Isso daqui são os dendritos, tá? Essas ramificações aqui do corpo celular, né, que partem do corpo celular. Depois aqui a gente tem um corpo celular e depois tem um axônio, tá? O axônio, esse axônio aqui, ele está com uma bainha de mielina que a gente fala, essas regiões aqui, estão vendo aqui? Né? Isso aqui é a bainha de mielina. Então, isso daqui é um neurônio mielinizado, né? Porque tem a bainha de mielina. Não são todos os neurônios que têm bainha de mielina, ok? Mas, para os neurônios que têm bainha de mielina, a propagação do impulso nervoso é ainda mais rápida, porque vai ter uma natureza saltatória que a gente fala. Por quê? Né? Aí, assim que é conduzido para o axônio, esse impulso nervoso, ao invés de passar aqui por dentro, ele vai ficar saltando entre esses nódulozinhos aqui, que a gente chama de nódulo de Ranvier, tá? Então, a propagação no impulso, do impulso nervoso num neurônio mielinizado, com bainha de mielina, é mais rápida, porque tem uma natureza saltatória. Essa informação é importante para a gente também. Já os neurônios que não têm essa bainha de mielina, esse revestimento aqui externo, né, que funciona como um isolante elétrico, é só vocês imaginarem um fio de luz, né, que conduz eletricidade, e aí esse fio, né, encapado, né, beleza, com a capa. Já o neurônio não mielinizado, sem bainha de mielina, né, ele não tem essa capa, né? E aí a transmissão, a propagação do impulso nervoso se dá aqui por dentro. Então, é um pouco mais lenta em comparação com os neurônios, né? A propagação nos neurônios mielinizados, mas ainda assim é muito rápido, tá? Porque a natureza, né, da propagação do impulso nervoso tem natureza eletroquímica, muito rápida. Aqui a gente está vendo a sinapse. Vamos lá, né? O que é a sinapse, afinal, né? A sinapse é quando um neurônio propaga o impulso nervoso para o outro, né? As sinapses são isso, né? Os neurônios. Aqui a gente tem dois, ó. Aqui a gente tem um neurônio, os dendritos dele aqui, o corpo celular e axônio. Aí tem as terminações aqui do axônio, né? Que é aqui que ele vai liberar um neurotransmissor, porque a maioria dos neurônios eles se comunicam produzindo um neurotransmissor, que é uma substância. E aí essa substância é que vai propagar informação para o outro neurônio ali adjacente ali, que interpreta pelos dendritos, corpo celular e axônio. Então, a sinapse é isso, né? As sinapses, é essa propagação do impulso nervoso aí, né? De um para o outro, né? As sinapses. Uma coisa importante também é que os neurônios, né? Eles não se encostam, né? Aqui a gente está vendo o terminal dos axônios com dendrito. O que vai propagar informação lá, já que eles não se encostam, é o neurotransmissor que é produzido e liberado nessa região aqui de proximidade deles, né? Que a gente chama de fenda sináptica, ok? Tranquilo até aí, pessoal? Sim. Nenhuma pergunta até aí, não? Tranquilo? Não. Estão vendo alguma coisa que vocês não viram ainda no colégio? Não, eu estudei isso. Beleza. Se tiverem dúvidas, podem perguntar. Essa natureza da propagação do impulso nervoso tem natureza eletroquímica. E aí a gente tem, na membrana aqui, né, a gente tem um axônio que é isso aqui tudo. E esse axônio está com baía de mielina, nessa região aqui, azul, roxo, sei lá, aí, né? Mais para um roxo, eu acho que isso daí. Então, isso daqui é a bainha de mielina, né? Então, significa que aí esse impulso nervoso está saltando, né? Que a gente fala. E aí, para esse impulso nervoso, né, ele ser conduzido ao longo do axônio, esse axônio, esse neurônio, né, como a gente fala, ele se alterna em 3 estados, tá? É o estado polarizado, que a gente fala, o estado de repouso,
Depois a gente tem um estado também despolarizado e um estado de repolarização. Então, ele vai se alternar entre esses três aí. Qual que é a diferença, né? No estado de repouso, na verdade, esse neurônio ele está, como é que eu vou dizer? No estado de repouso dele, ele pode conduzir impulso nervoso, ele pode receber a informação que ele vai propagar, ele vai conseguir propagar. Já quando ele está no estado despolarizado, ele só está conduzindo, ele não tem condições de receber novos estímulos. E aí depois a gente tem lá o final, o terceiro estado, que é a repolarização, e aí depois ele volta para o estado de repouso. Ele está apto novamente a receber um estímulo nervoso e propagá-lo, ok? Como que se dá a diferença desses três estados aí? Tem natureza eletroquímica. Aqui, no axônio, né, ele tem uma membrana, né? E esse axônio está recoberto por uma bainha de mielina. Vai ocorrer aí transporte ativo, que a gente já estudou lá nas aulas de biologia celular, para vocês verem como as informações, né, elas estão todas relacionadas, foi o que eu falei. Apesar da gente estudar assim separadamente, né, os conteúdos, todos eles, né, estão relacionados. A gente precisa dos conhecimentos anteriores. Então, por exemplo, né, aqui o axônio, né, vai fazer transporte ativo. Está consumindo energia, consumindo ATP para fazer o processo aí de bombeamento de íons, né? Porque para ele propagar o impulso nervoso, o que ele faz aqui no axônio, aqui, a membrana, né? Que tem as proteínas aí inseridas, que são as bombas que a gente fala. Ela bombeia 3 sódios para fora do neurônio, da célula nervosa, e bombeia 2 íons potássio para dentro. Então, a bomba de sódio e potássio, que está aí no axônio do neurônio, bombeia 3 sódios para fora e 2 íons potássio para dentro. Por quê? Para gerar uma diferença de cargas elétricas, para assim ele poder propagar esse impulso nervoso ao longo do axônio, né? E depois lá, consequentemente, para o outro neurônio, ok? Então, aqui nele, no axônio, ocorre esse bombeamento aí. Então, no estado de repouso, né, está acontecendo isso. No estado despolarizado, que é o segundo estado, ocorre uma inversão. Essas bombas, né, começam a transportar sódio para dentro e potássio para fora, porque aí ocorre uma inversão de cargas elétricas. No primeiro estado, a face externa da membrana plasmática está mais positiva e a parte interna negativa, com mais cargas negativas. Depois, no estado despolarizado, inverte. O interior fica mais positivo e o exterior negativo. E no terceiro estado, volta à condição inicial, tá? Tem os valores lá, a escala que é medida aí, né, são os milivolts, mas isso não é nem tão importante para a gente, mas só saber que essa propagação, né, ao longo do neurônio no axônio tem natureza eletroquímica e se dá por esse bombeamento de íons sódio e potássio. Então, vocês estão vendo aí a importância de um sal mineral, né, essa molécula inorgânica, micronutriente que a gente estudou lá nas aulas iniciais de bioquímica, como que esses minerais aí, o sódio, né, e o potássio, têm papel, né, importante aí na propagação do impulso nervoso. A gente está vendo aí agora, né, é um desenho de como que seria essa liberação, né, dos neurotransmissores, né, lá no final do axônio lá, né, aqui a gente tem, né, os neurotransmissores aqui, essa daqui é a fenda sináptica, né, que é a região de encontro de um neurônio com o outro. Então, a fenda sináptica está aqui. E essa é a sinapse, né? As sinapses aí são essas informações que estão sendo propagadas, tá? E acabou. Ficou faltando falar só de uma coisa aqui que não está no... Deixa eu só parar aqui. Ficou faltando falar só uma parte aqui que não está no slide, que eu não coloquei não, mas a gente vai falar, tá? Que é a questão dos reflexos, né? O que são os reflexos? Os reflexos, eles são ações que são automatizadas, tá? Então, ou seja, não depende de um controle voluntário da gente. E aí a gente vai ter 2 tipos de reflexos, que são os reflexos inatos, que são os reflexos que a gente tem lá desde os estágios embrionários, que a gente é um embrião, e tem os reflexos condicionados.
que a gente vai aprendendo ao longo da vida. Conforme a gente vai se colocando em determinadas situações, esses reflexos condicionados vão sendo aí desenvolvidos, né? Por exemplo, né? Alguém joga alguma coisa na sua direção, na direção do seu rosto. O seu reflexo vai fechar os olhos, porque você vai se proteger, né? Então, isso é um reflexo que tem natureza involuntária, não depende da nossa tomada de decisão, tá bom? Por exemplo, né, um tipo de exame que o médico faz lá, que envolve reflexo, por exemplo, é aquele teste lá, né, o reflexo patelar, né? O médico lá, o ortopedista, bate com um martelo no joelho de uma pessoa, né? Depende do que ele está querendo investigar aí, né? Porque, por exemplo, né, ele pode estar querendo investigar se houve perda de movimento, né, de percepção sensorial. Porque se ocorre uma ruptura, né, da comunicação do encéfalo com a medula, né, então esse indivíduo ele não vai sentir dor, né, e dependendo aí do acometimento ele pode ficar até paraplégico. Só que mesmo assim, essa pessoa que ficou paraplégica e não sente dor, ela consegue movimentar o joelho naquele momento que o médico bate com o martelo na patela, né, que é um osso, reflexo patelar, e a pessoa tem um reflexo de levantar a perna, porque é um reflexo. Então, essa informação nem chegou ao encéfalo, tá? Ficou faltando, na verdade, falar de uma parte muito importante aí também, que eu estou vendo aqui na apostila, tá, pessoal? É muito importante também que cai nos vestibulares aí, tá? Eu só vou comentar com vocês aqui, porque não está nos slides. Mas a gente falou lá que o sistema nervoso ele se divide anatomicamente em sistema nervoso central, que é o encéfalo e a medula, e o sistema nervoso periférico, que são os nervos cranianos, que partem do encéfalo, os nervos raquidianos, que partem da medula, e os gânglios nervosos, que são agrupamentos de neurônios ao longo do sistema nervoso periférico. Só que aí o sistema nervoso periférico, ele é dividido, né, para piorar a nossa vida ainda mais, né, dificultar a nossa vida e nos ferrar. O sistema nervoso periférico ele ainda vai ter algumas divisões lá e costuma cair muito nas questões, tá? Ele se divide, o sistema nervoso periférico, em sistema nervoso somático e sistema nervoso autônomo, tá? Não vamos nos perder aí. Então, o sistema nervoso periférico se divide em sistema nervoso somático e sistema nervoso autônomo. Qual que é a grande diferença deles dois? O sistema nervoso somático, ele é voluntário, ele depende da nossa vontade. É uma tomada de decisão, né, consciente. E ele coordena principalmente os músculos que a gente chama de esqueléticos, que são os músculos que fazem os grandes movimentos do nosso corpo, né? Por exemplo, então eu estou sentado aqui na cadeira nesse momento. Então, quem está coordenando isso? É o sistema nervoso somático, né? Que ele depende da nossa vontade, né? De estar fazendo movimentos ou não, tal. E ele é voluntário, né? Ele coordena os músculos esqueléticos, né? Eu estou aqui gesticulando, tal. Então, isso são os músculos esqueléticos que, né, coordenam os grandes movimentos aí do nosso corpo, ou seja, sistema nervoso somático. E o sistema nervoso autônomo? O nome já está dizendo, né? Ele é autônomo. Ele é independente da nossa vontade, ou seja, ele é involuntário. Então, essa é a grande diferença dele. Ele coordena principalmente os músculos lisos, porque são os músculos que revestem nossos órgãos internos, nossas vísceras. Por exemplo, né, lá o pâncreas. Você não manda seu pâncreas trabalhar, né? Ó, pâncreas, trabalha aí. Produz insulina e glucagon, né, que são os hormônios que ele produz lá, né? Você não faz isso. E ele está trabalhando. Porque quem está coordenando isso é um ramo do nosso sistema nervoso, o sistema nervoso autônomo, que coordena os músculos lisos que revestem os órgãos internos. Mesma coisa lá, o fígado também e vários outros órgãos lá. Eles trabalham 24 horas por dia e sem você, né, precisar mandar eles trabalharem, né, conscientemente aí. O sistema nervoso autônomo também coordena as glândulas, elas revestem as glândulas, né? O sistema nervoso autônomo coordena as glândulas, que é formado por vários tipos de tecidos. A gente vai comentar isso mais para frente na aula do sistema endócrino.
E também o miocárdio, né? Porque o coração, né, que é formado pelo miocárdio, o músculo lá, ele não depende da nossa vontade, né? A gente também não manda nosso coração bater mais rápido ou, né, mais lento. Então, ou seja, sistema nervoso autônomo. E para ferrar a nossa vida ainda mais, né, o sistema nervoso autônomo vai se dividir fisiologicamente em sistema nervoso simpático e sistema nervoso parasimpático, em dois. Isso também cai muito nas questões, tá? Qual que é a grande diferença ali? O sistema nervoso simpático, né, eu gosto de falar dessa forma que pode ajudar, ele não é simpático, não. Por quê? Ele entra em ação no momento quando você está estressado, em perigo, por exemplo. Né? E aí libera um neurotransmissor chamado de adrenalina, muito famoso, né? Adrenalina, que a gente usa, né, esse nome aí popularmente, né, e tal. Então, é um neurotransmissor, ok? Coordenado aí, né, sua fabricação e liberação pelo sistema nervoso aí simpático, que é uma divisão fisiológica do sistema nervoso autônomo, tá? Que faz parte lá do sistema nervoso periférico. E o outro, né, a divisão fisiológica, é o parasimpático. O parasimpático, ele já entra em ação quando você está relaxado, né? E aí, né, ele libera um outro neurotransmissor que é a acetilcolina, tá? Na apostila de vocês tem uma tabelinha bem legal que vale a pena se atentar ali para ver ali, que são algumas ações ali que o sistema nervoso simpático coordena e o sistema nervoso parasimpático coordena. Eles têm mecanismos antagônicos, né? Por exemplo, lá, você está numa situação de perigo, né? De estresse, de perigo, né? Correndo, né? De alguma coisa e tal, de algum perigo. Então, o sistema nervoso simpático entra em ação e libera adrenalina. A adrenalina, ela vai desencadear várias situações fisiológicas no seu corpo, né? Como o aumento da frequência cardiorrespiratória, como a aceleração do coração para bombear mais oxigênio e nutrientes para as células, para fazer essa atividade aí nesse momento aí. Aí depois, quando você estiver relaxado, tal, o sistema nervoso parasimpático libera acetilcolina, que vai inibir essas ações aí da adrenalina, tá? Então, isso é muito importante a gente saber. Então, recapitulando aqui, o que a gente falou hoje? Sistema nervoso. Sistema nervoso, depois, é até interessante, porque o sistema nervoso é um dos mais chatinhos, assim, para pegar no início. Quem não tiver dificuldade, beleza, mas ele é o mais chatinho, porque ele tem umas divisões que são anatômicas e fisiológicas, e isso pode embolar a gente, né? Então, eu até faço depois um esquemazinho para vocês, tal, né, de vocês, para dar uma resumida nisso na aula, tá? Pode fazer um esquemazinho lá. Então, sistema nervoso é dividido em, anatomicamente, sistema nervoso central, que é o encéfalo e a medula, e o sistema nervoso periférico, que é formado pelos gânglios cranianos, que partem do encéfalo, os nervos raquidianos, que partem da medula, e os gânglios nervosos, ok? Essa é a parte anatômica. Aí, fisiologicamente, né, a gente tem aí o sistema nervoso periférico, que se divide, né, em sistema nervoso somático e sistema nervoso autônomo. O sistema nervoso somático, ele é voluntário, depende da nossa vontade, coordena os músculos esqueléticos. O sistema nervoso autônomo é involuntário, coordena os músculos lisos, glandulares e miocárdio. E aí, ainda assim, o sistema nervoso autônomo vai ter uma subdivisão fisiológica que é simpático e parasimpático. Qual que é a diferença deles? Quando eles entram em ação e quais são os neurotransmissores que são produzidos? No simpático, adrenalina, e no parasimpático, acetilcolina, tá? Então, acho que a gente falou de tudo hoje, as partes principais que a gente tem que saber para resolver as questões aí de sistema nervoso quando aparecer para a gente, tá? Alguma pergunta aí, pessoal? Dúvidas? Podem perguntar, tá? Eu não tenho não, professor. Oi? Nem eu. Tranquilo? Sim. Sim. Vamos fazer alguns exercícios aqui. Deixa eu escolher pelo menos aqui uns 4 ou 5. Eu já fiz, professor. Todos? Só essa Nayara. Que legal. Tá adiantado aí, né? Adiantado não, tá seguindo o ritmo, né? Tá certo. Tá? Então, quem já fez, beleza.
Anotem os exercícios para fazer agora, para a gente corrigir ainda hoje. Vamos lá. Façam aí o 1. Número 2. Número 6. Eu vou anotar aqui, senão depois eu esqueço. Número 6. Deixa eu ver aqui. Número 10. Esses 4. Se der tempo, a gente faz mais aqui, tá? Então, faça esses 4 aí. Vou repetir. Número 1, 2, 6 e 10, tá? Dá um tempinho para vocês. E daqui a pouco a gente faz. Beleza? Estão acordados aí, gente? Sim. Tá bom, sim. Daqui a pouco eu chamo vocês aí. Estou aqui, tá? Faço.
Mais 4 minutinhos aí a gente corrige, tá, pessoal? Pessoal, vamos lá. Acho que dá, né, para a gente corrigir, certo? Dá sim. Tá, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Número... Oi? Gabriel falou sim ou não? Não entendi. Eu acho que ele não falou nada não, professor. Tá, vamos lá. Você que tinha sido ele. Número 1. Se o cerebelo de um rato for destruído... O senhor falou número 2. Falei número 2? Isso, número 2. Não, falei não, número falou... 1. Falei número 2. Esse vídeo já tá ficando maluco, hein? Desculpa. Pode ser. Vamos lá. Se o cerebelo de um rato for destruído, ele perderá a capacidade de... Letra C, andar. Pessoal, Letra C, professor. Letra C, andar, professor. espera aí, pessoal, só um minuto.
Ok. Voltei. Acontece. As interrupções das aulas ao vivo. Deixa eu ver, número 2, número 1, o que vocês responderam? Letra C, andar. Isso aí, correto. Alguém respondeu aí diferente? Então, cerebelo coordena atividades motora, pessoal. E aí inclui andar também, né? Vamos lá. 2. Então, 1 aí, letra C. 2. Quando uma pessoa encosta a mão em um ferro quente, ela reage imediatamente por meio de um reflexo. Nesse reflexo, o neurônio efetuador leva um impulso nervoso para... Professor, eu coloquei letra A. A também, professor. Deixa eu ver aqui, estou olhando as alternativas aqui. Medula espinhal. Ah, tá. Aqui tem uma questão de interpretação, pessoal. Deixa eu ver aqui. Ele está falando aqui que é um reflexo, beleza? Mas ele fala aqui, ó, nesse reflexo, o neurônio efetuador leva um impulso nervoso para... Então, o neurônio efetuador é um neurônio que sai lá do encéfalo, né? Ou mesmo da medula, que é o chamado neurônio motor, que é responsável pelos movimentos, né? Então, essa informação aí, até chegar lá, né, vai chegar nos músculos flexores do braço. Essa resposta é a letra E, pessoal. Essa daí, tá? Nossa, eu nunca ia acertar então. Não, acontece mesmo, né? O sistema nervoso, a gente tem que ficar atento aí. E também muito para a questão do que o enunciado pede, da interpretação dele. Porque esse neurônio efetuador, que é chamado de motor também, ou eferente, né, que faz parte aí, que eles ainda chamam, não vou embolar a cabeça de vocês não, mas tem várias subdivisões, eles ainda chamam de sistema eferente, mas isso não é nem importante para a gente. Mas isso daí é um neurônio efetuador, motor, que leva o impulso nervoso lá até onde tem que levar para fazer um movimento lá na placa motora. Então, por isso que é letra E, tá? Vamos lá, qual que é o próximo aí? 6. Deixa eu ver aqui. As aves precisam ter, para voar, uma eficiente coordenação motora. Considerando a proporção relativa dos componentes do encéfalo, as aves possuem, em relação a outros vertebrados, maior desenvolvimento da seguinte estrutura encefálica. Eu botei letra B, Letra professor. B, professor. Isso aí mesmo, letra B, cerebelo. Isso aí, né? Responsável pelo equilíbrio. E o quarto aí é o 10, né? Vamos ver aí. Deixa eu ver como está o 10. Vamos lá. Para que todos os órgãos do corpo humano funcionem em boas condições, é necessário que a temperatura do corpo fique entre 36 e 37 graus Celsius. Para manter-se dentro dessa faixa, em dias de muito calor ou durante intensos exercícios físicos, uma série de mecanismos fisiológicos é acionada. Pode-se citar como principal responsável pela manutenção da temperatura corporal humana o sistema... Eu botei letra C. Isso aí, letra C. Alguém colocou alguma diferente aí? Letra B. Letra B, deixa eu ver aqui por que não é. Não tem nada a ver não mesmo, porque a letra B aqui fala do sistema imunológico, né? Pois suas células agem no sangue, beleza, né? As células do sistema imunológico também agem no sangue, além de em órgãos também. Diminuindo a condução do calor. Não tem nenhuma relação do sistema imunológico aí com a diminuição do calor, né? No caso, não tem não. No caso, é o sistema nervoso mesmo, tá? Que aí
responde aí, e aí a gente vai, né, produz aí o suor, né, aumenta a sudorese, né, por exemplo, porque aí quando a água chega lá na superfície da nossa pele, na epiderme lá, ela vai a gente sofre o processo de transpiração, né, e aí depois ela evapora, resfriando a superfície corporal, para manter nossa temperatura constante, beleza? O restante, pessoal, treina em casa as outras questões, e aí eu dou gabarito para vocês na próxima aula, que aí a gente vai estudar o sistema endócrino, tá? Tá bom, professor. Tá Então, bom. tranquilo. Se tiverem dúvidas ainda dessa aula aí do sistema nervoso, anotem, ou algum exercício específico que a gente tira na próxima aula, tá bom? Tá bom. Então, vejo vocês semana que vem, tá? Tá. Tchau. 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 Até